Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa figura assim central da nossa cultura, Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Temos aqui trechos da biografia Chacrinha, a biografia, do Denilson Monteiro, e, bom, a ideia é entender melhor esse comunicador que marcou gerações, né? Que comandou a massa. É engraçado que ele mesmo, depois de anos de sucesso, confessou numa entrevista que dava aquele frio na barriga antes de subir no palco, sabia? E olha que a história dele tem de tudo, até prisão na ditadura. Tem muita coisa pra gente conversar. Exato. E o nosso papo aqui vai além de só contar a história, né? A gente quer investigar o impacto cultural dele, que foi, assim, gigantesco. As inovações que ele trouxe, primeiro para o rádio, depois para a TV. E, claro, as contradições também, que sempre existem. Chacrinha é, sem dúvida, uma peça-chave para a gente entender a comunicação popular aqui no Brasil. O objetivo mesmo é tirar os insights mais importantes dessa biografia, que é super rica. Ótimo. Então, vamos lá. Começando pelas origens. Abelardo Barbosa, ele nasceu lá em Surubim, Pernambuco, em 1917, filho de Aurélia e Antônio Medeiros. Dizem que o nome da cidade tem uma lenda curiosa envolvendo um boi chamado Surubim. Bom, mas ele cresceu mesmo em Campina Grande. E desde cedo parece que ele mostrou uma garra, sabe? Principalmente depois que o pai faliu. Ele trabalhou de faxineiro, de vendedor, ralou bastante. Essa resiliência inicial, né? Parece que foi algo que marcou ele. Depois a família foi para Recife. A mãe dele, a dona Aurélia, abriu uma pensão lá. E aí vem uma coisa meio inesperada na história dele. Ele decidiu que ia estudar medicina. Um caminho bem diferente do que ele acabou seguindo, né? Se a gente olha para trás. Nem me fale. E ele levou a sério, viu? Tem aquela história famosa, né? Que ele estudava em casa, só de cueca, para não ter a tentação de sair para a rua e perder o foco nos livros. E deu certo. Ele passou na faculdade, se envolveu com política estudantil, fazia discurso e tudo. Mas aí, o chamado do microfone falou mais alto. A grande virada foi o rádio. Ele começou na Rádio Clube de Pernambuco, olha que curioso, dando uma palestra sobre alcoolismo. Mas o talento para a comunicação era tão óbvio que logo chamaram ele para ser locutor, ou speaker, como falavam na época. Já dava para ver ali que ele sabia prender a atenção das pessoas. E ele já era super versátil. Treinava a voz usando o alto-falante de uma loja de camisas, imagina. Circulava pelo Café Lafayette, que era o point dos artistas e intelectuais lá em Recife, e ainda por cima era baterista. Tinha até apelido, Xerém. Tocava jazz numa banda, o Bando Acadêmico do Recife. Quer dizer, um cara inquieto desde sempre. Essa mistura de experiências é muito reveladora, né? Mostra uma curiosidade, uma energia que parece que nunca acabava. Ele absorvia tudo o que estava acontecendo ao redor. Pois é, a medicina acabou ficando pelo caminho. Ele teve uma crise de apendicite, perdeu umas provas na faculdade, aí o ano letivo já era. E ele aceitou um convite bem maluco, viajar como músico num navio, o Bagé, que ia para a Alemanha. Na volta, isso em 1939, em vez de parar no Recife, ele decidiu arriscar. Desceu no Rio de Janeiro para tentar a sorte. Chegou com pouquíssima grana, R$ 200 mil, morando num quarto de porão, sabe? Correndo atrás de contatos no Café Nice. Foi uma luta, viu? Nossa, imagino. E foi um período que exigiu muita, mas muita persistência mesmo. Ele passou por rádios menores, tipo a Rádio Ministério da Educação, Rádio Vera Cruz, escreveu coluna para revista, fez amizades importantes como com o Miguel Gustavo, que depois virou parceiro musical, conseguiu uma vaga na Tupi, parece que com a ajuda do Fernando Lobo, conheceu gente como Dorival Caymmi, mas era instável, né? Era demitido, tinha dificuldade financeira, não foi um caminho fácil, não. A grande virada mesmo veio em Niterói, na Rádio Clube Fluminense. Ele teve uma sacada. Hoje parece óbvia, mas na época foi genial. Ele propôs fazer um programa à noite bem animado, com marchinha, samba, justo no horário que as rádios só tocavam música lenta para relaxar. O diretor ficou meio assim, mas topou. Aí nasceu o Rei Momo na Chacrinha. O nome tinha a ver com carnaval e com o lugar da rádio, que ficava numa chácara mesmo. E logo depois virou o Cassino da Chacrinha, né? E o pulo do gato foi o formato. Ele não só tocava música, ele criava todo um clima, usava efeitos sonoros para parecer um cassino de verdade, roleta gerando, ficha caindo.
Tinha entrevistas gravadas que ele fazia aparecer ao vivo, descrevia os artistas de um jeito exagerado, engraçado, como ele falava da Aracide Almeida, por exemplo, reparando na roupa, no perfume. Era um teatro no rádio. Total. Criava uma imagem muito forte na cabeça do ouvinte. O programa fez tanto sucesso que começou a atrair turista. Tem aquela história do casal uruguaio que foi até Niterói achando que o cassino existia mesmo. E deram de cara com o Chacrinha de pijama no estúdio, operando a geringonça de som. Foi nessa época também que um colega, o Júlio Lozada, anunciou ele como o Abelardo Chacrinha Barbosa. Aí o apelido pegou de vez. Esse começo no rádio é fascinante. Mostra como ele era criativo com poucos recursos. Ele usava humor, imaginação, construía uma fantasia sonora que envolvia todo mundo. Ele já entendia, talvez sem nem saber direito, o poder de criar uma outra realidade e fazer o público entrar na brincadeira, mesmo que só ouvindo. E essa criatividade toda, explodiu na televisão. Em 1956, ele estreou na TV Tupi e chegou chegando. Os apresentadores da época eram mais paradões, né? Ele não. Andava pelo estúdio, falava com a equipe no ar, perguntava quanto tempo faltava. A câmera que se virasse para acompanhar. Lançou programas como o Rancho Alegre, a Discoteca do Chacrinha, marcou época logo de cara. É na TV que ele realmente firma aqueles elementos que viraram a marca registrada dele. Vamos falar de alguns. A buzina, por exemplo, surgiu num programa de calouros, A Hora da Buzina. Claro, já existiam programas assim, com Ari Barroso, Heber de Boscoli, mas ele pegou a buzina que era para eliminar o candidato ruim e transformou num show à parte. Era tensão, era comédia, quase um personagem do programa. Exatamente. E aquela mania de jogar coisa para a plateia. Começou com bacalhau, dizem que era meio que uma publicidade disfarçada para um patrocinador. Depois veio café, farinha, brinde, o auditório enlouquecia. Mas também chovia crítica, né? Diziam que era humilhante. Lembro daquela história do pacote de café furado que acertou uma senhora e o marido dela ficou uma fera. Mostra bem essa relação dele com o público, de amor e caos total. Outro ponto-chave, as chacretes. Antes eram chamadas de vitaminas. A sensualidade era importante, claro, mas principalmente o sorriso, a alegria delas. Nomes como Rita Cadillac, Índia Potira, Vera Furacão viraram ícones. Às vezes a entrada delas era super espontânea, como da Idilma Campos, que ele viu na plateia e chamou na hora. E ele tinha um controle sobre elas, né? Proibia namoro com gente da equipe e tal. O apelido da Rita Cadillac, aliás, parece que foi ele quem deu, talvez inspirado numa vedete francesa ou num comentário de amigo. O fato é que elas viraram parte essencial do visual do programa. E os figurinos, cara, como esquecer? Ele se vestia de noiva, de palhaço, cada roupa mais maluca que a outra. E os bordões que grudaram na cabeça do Brasil. Terezinha, Esse nasceu na Rádio Tamoio, adaptado de um jingle de água sanitária que tinha saído do ar, acredita. Quem não se comunica se trumbica. Essa frase surgiu numa conversa com o Boni, né? E a clássica, na televisão, nada se cria, tudo se copia. Genial! E essas frases não eram só para fazer graça, né? Elas resumiam a filosofia dele de comunicação. Direta, popular, sem frescura intelectual e super consciente de que a TV vivia de imitar e adaptar. Ele entendia muito bem onde ele estava pisando. Globo, Tupi, Bandeirantes, Record, ele era disputadíssimo, mas também arrumava briga, né? A rivalidade com o Flávio Cavalcantes ficou muito famosa. Era guerra de audiência declarada. Chegavam a tentar roubar a atração um do outro. Teve o caso do menino que imitava trem, da médium Cacilda, a tal da Seu Sete da Lira, uma loucura. Essa competição, por mais que hoje pareça até meio exagerada, mostra como os dois entendiam a dinâmica da TV ao vivo, a necessidade de criar eventos toda semana para prender o espectador. Era uma briga pelo holofote mesmo. Fora da TV, a vida pessoal dele tinha um pilar muito forte, que era o casamento com a Florinda. Era ela quem cuidava do dinheiro, do lado prático das coisas, apesar do ciúme que ele tinha dela, né? Tiveram 3 filhos, o Jorge, o Leleco, que depois trabalhou com ele, e o Nanato. E a história do Nanato é um momento muito, muito triste.
Em 1971, ele sofreu um acidente terrível no mergulho em Teresópolis, ficou tetraplégico com 21 anos. Isso abalou o Chacrinha profundamente. Ele se dedicou de corpo e alma à recuperação do filho. Buscou tratamento caro nos Estados Unidos, adaptou a casa toda. Esse episódio mostra um lado muito humano, muito vulnerável, por trás daquela figura do velho guerreiro que a gente via na TV. Com certeza. É um lado que contrasta muito com a imagem pública, né? E falando nesses pontos mais delicados, a carreira dele foi cheia de controvérsias. Uma coisa que sempre voltava era a acusação de jabá, né? Ou seja, dinheiro de gravadora para tocar música no programa. Uma prática bem polêmica na época. Isso gerou briga pública, como com o jornalista Sérgio Cabral. O Chacrinha se defendia, dizia que era divulgação mútua, essas coisas. Outro ponto tenso foi a relação com a censura na ditadura militar. Não foi nada fácil. Tinha agente federal no estúdio direto. O programa chegou a ser suspenso por causa de quadros como o Monólogo da Vaca, que acharam ofensivo. E o pior foi a prisão dele em 1980. Acusaram ele de desacatar uma censora que parece nem se identificou direito. Foi uma humilhação terrível para ele. Ele foi até Brasília atrás de reparação. Isso mostra bem a tensão que existia entre a liberdade popular dele e o controle do regime. Na política, ele também teve seus momentos. Apoiou um candidato lá nos anos 50, mas o mais marcante foi a participação na campanha das Diretas Já, em 84. Usou o espaço dele na TV para isso. Por outro lado, em 85, já na redemocratização, o apoio dele ao Paulo Maluf para presidente foi super controverso. Gerou muita crítica. A biografia até sugere que ele se arrependeu depois. E claro, tinha sempre as críticas sobre o mau gosto. Falavam que ele explorava o bizarro nos calouros, que era vulgar jogar comida na plateia. Teve briga famosa, como com Dom Marcos Barbosa, um religioso importante que criticava ele abertamente. A resposta do Chacrinha era sempre a mesma. Ele fazia TV pro povo, com a linguagem do povo. Ele se via como um espelho e não como um professor. Essa tensão com a crítica e até com as emissoras, principalmente a Globo, era constante. A relação com o Boni, por exemplo, foi uma montanha-russa total. O Boni trouxe ele de volta para a Globo, mas ficava tentando dar uma sofisticada no programa, sabe? E o Chacrinha resistia com unhas e dentes. Ele queria manter o estilo anárquico dele. Isso levou a rompimentos, como a saída dele em 72, que foi bem abrupta. De dar um verniz mais intelectual, é um debate clássico na mídia brasileira, né? E o Chacrinha personificou essa resistência. Ele defendia o formato dele como um espaço legítimo de expressão popular na TV, mesmo que fosse barulhento, caótico. Ele sabia que a força dele vinha justamente dessa conexão direta, sem filtro. Talvez o legado mais forte dele seja o papel em lançar e impulsionar artistas. Cara, a lista é absurda. Atravessa gerações, estilos, ele ajudou a coroar o Roberto Carlos como rei. Lançou aquele gesto famoso do Jair Rodrigues no Deixa Isso Pra Lá, impulsionou a Célie Campelo com o Estúpido Cupido, apresentou o Teixeirinha pro Brasil todo com um coração de luto que deu o que falar, Clara Nunes, Elba Ramalho, o Hit estourando com Menina Veneno, Fábio Júnior desde a época do grupo Os Namorados. É impressionante de verdade. Sem dúvida nenhuma, ele tinha um faro incrível para o que o povo queria ouvir e ver. E o mais interessante é que ele não tinha preconceito de estilo, misturava tudo no palco dele. Abraçou o tropicalismo, deu espaço super importante para o Caetano Veloso, para o Gilberto Gil, o Gil que imortalizou ele como velho guerreiro naquela música linda, Aquele Abraço. Essa abertura dele foi fundamental para a diversidade da nossa música na TV. E é curioso notar como, mais pro fim da vida, a intelectualidade começou a olhar para ele de outro jeito, né? Ele passou a ser convidado para dar palestra em universidade, recebeu o título de professor honoris causa. Sim, começaram a perceber que aquela bagunça aparente era, na verdade, um método. Um método baseado na intuição, numa anarquia controlada e num entendimento muito profundo da psicologia das massas e da linguagem da TV. Ele estava à frente do tempo dele em vários aspectos. Os últimos anos foram marcados pela volta triunfal para a Globo em 82, né? Comandando as tardes de sábado com o Cassino do Chacrinha. Foi um sucesso estrondoso. Mas a saúde já não era mais a mesma.
Um câncer no pulmão, provavelmente por causa do cigarro que ele tinha largado muitos anos antes, começou a complicar. Em 88, ele teve que se afastar do programa, foi substituído pelo Paulo Silvino e pelo João Kleber. A volta dele ao palco depois disso, mesmo muito debilitado, foi um dos momentos mais emocionantes da história da TV brasileira. Ele gravou o último programa com uma força de vontade incrível. Pouco tempo depois, em 30 de junho de 1988, o Abelardo Barbosa faleceu. A morte dele parou o Brasil. Foi uma comoção geral. O velório na Câmara dos Vereadores do Rio ficou lotado, o enterro também. E a Globo tomou a decisão certa, né? De não continuar o programa. Era impossível substituir o Chacrinha. Era o fim de uma era muito importante da nossa televisão, da nossa cultura popular. Ele era único, de fato. E as homenagens continuam até hoje, né? A estátua dele lá no Jardim Botânico, documentários como Alô, Alô, Terezinha, as reprises que ainda fazem sucesso no Viva, a imagem dele continua muito forte. Foi uma trajetória em tanto, de Surubim para o panteão da comunicação no Brasil. Um cara que reinventou o rádio, reinventou a TV, quebrou regras, criou um universo próprio e teve uma conexão quase familiar com o público por décadas. Chacrinha foi um fenômeno complexo, inovador, super popular, controverso, carismático e, como a gente viu, profundamente humano também. Ele conseguiu captar e refletir a alma brasileira de um jeito muito particular. Usava a televisão de forma intuitiva, anárquica, confundindo para explicar como ele mesmo falava. A influência dele está aí até hoje. E isso deixa a gente pensando, né? O que será que o estilo e o sucesso absurdo do Chacrinha, com toda aquela bagunça organizada, aquele apelo popular direto, aquela mistura do brega com o genial, podem nos dizer sobre a comunicação hoje em dia? Numa época de rede social fragmentada, de algoritmo, de nicho para tudo quanto é lado, será que ainda teria espaço para um velho guerreiro assim? Alguém capaz de falar para tanta gente diferente e comandar a massa de um jeito tão amplo e ao mesmo tempo tão pessoal? Fica a reflexão.